Olá! Hoje eu e meu amigo Vinícius Sgarbi, jornalista, tivemos uma experiência única. Passamos a tarde conversando com pessoas bem idosas e foi sensacional. Vinícius, que dia incrível, hein? Cida, obrigado por me convidar para participar deste vídeo. Foi uma tarde extraordinária e a gente certamente sai bem mais enriquecido do que entra, tendo aprendido bem mais, né, do que pode ter ensinado qualquer coisa. Às vezes nós pensamos em aspectos tão técnicos sobre a comunicação, como melhorar a performance da fala em vídeo, em público, mas na realidade nós temos um diferencial muito grande quando nós aprendemos a conversar. E conversar com pessoas idosas é uma prática que deveria ser muito comum e é cada vez menos observada. E como é gostoso nós podemos dedicar um tempo às pessoas idosas e ouvir o que elas têm para nos ensinar, é ou não é? E o curioso foi que a gente conversou com uma senhora que na hora que a gente estava se despedindo, ela fez questão de dizer que enquanto nós conversávamos com ela, ela estava aprendendo e ensinando. E eu achei isso genial, que não foi nada combinado. Ela inclusive comentou que uma das características que ela tem é ter a cabeça boa. E a cabeça boa, segundo ela, é resultante do hábito que ela sempre teve de conversar. E ela completou mesmo que quem conversa sempre ensina e aprende ao mesmo tempo. Nesse mundo que é tão tecnológico e que o nosso interesse está sempre numa tela, vale a pena nós pensarmos no valor de parar um pouquinho e dar atenção para aquela pessoa que tem uma história de vida incrível, tem muita história para contar e que especialmente precisa de um carinho, de um abraço, de um toque, de um aperto de mão para dar significado à vida. As pessoas idosas estão muito solitárias quando elas se tornam viúvas e quando elas já perdem também o contato com seus familiares. O que você acha, Vinícius? Cida, eu noto que há pelo menos dois aspectos importantes para a gente conversar hoje, quando o assunto é a conversa com idosos. Primeiro, o aspecto comunitário. A quantidade de pessoas com mais de 60 anos cresce vertiginosamente, então a gente tem um número que vai praticamente triplicar até 2030. Então há o aspecto comunitário para se preocupar. E um outro aspecto que é mais delicado, e eu acho que também chama muita atenção, que é o aspecto familiar. De onde nós viemos, de que raízes nós nos alimentamos, quais são as histórias dos nossos antepassados, quais foram os caminhos que já foram trilhados e que a gente não precisa correr de volta. E daí, nesse sentido, a gente pensar tanto nos serviços recomendados pela Organização Mundial da Saúde ou por qualquer grupo de meditação ou de igreja do mundo, que é visitar o idoso. Ir até a casa dele no domingo, dar uma passadinha para dar aquele abraço gostoso. Telefonar, é ou não é? Sabe perguntar como que está. Eu fui agarrado por uma senhora agora na hora de ir embora. Fui me despedir, ela me abraçou. Eu fui dar um beijinho nela, ela me abraçou, me apertou. E eu me senti tão acarinhado com isso. Claro, e é uma somatória de efeitos tão positivos que nós nos sentimos muito pequenos por muitas vezes não termos um tempo para dedicar a atenção a quem realmente fez a nossa história chegar onde chegou. E é bem isso, os nossos laços familiares. É muito comum nós vermos crianças muitas vezes não tratando bem uma pessoa de idade, ou não dando valor, ou achando que porque ela não se conecta com tecnologia, ela não sabe das coisas. E nós precisamos retomar esse diálogo interno e reconhecer o papel das pessoas que fazem parte da nossa história e amorosamente aprender a conversar com a linguagem mais poderosa, que é a linguagem do coração. Bem falado. Eu notei que um elemento muito importante da fala, da conversa com os idosos é o silêncio. Porque a gente na pressa, da rotina, do dia a dia, a gente acha que ele tem de responder muito rápido e de que eu tenho de dar a tréplica mais rápido ainda, sendo que a conversa é mais lenta porque ela está sendo assimilada. Existe um gostar de conversar. Uma das coisas mais marcantes do nosso dia hoje foi essa conversa olhos nos olhos.
é não ter a pressa de estar, não ter a pressa de perguntar, não ter a pressa de querer encerrar a conversa. E parece que uma conversa poderia durar muito tempo. No final, quando eu me despedi de uma senhora, ela falou: eu vou lembrar para sempre de você. E eu tenho também certeza que vou lembrar para sempre dela, até porque eu quero visitá-la de novo. Mas esse sentimento do quanto que o momento foi precioso, do quanto que aquele diálogo, muito simples, nada demais, mas é uma troca de afeto. Os meus avós estão fazendo mais de 80 anos. Faz bastante tempo que eles fazem mais de 80 anos. A conta está indo rápido. E eles adoram me visitar. Eu gosto também muito de recebê-los. E agora, ao ouvir as histórias do meu avô, em especial do meu avô, porque minha avó sempre foi muito tagarela, ela sempre contou muito as histórias da família dela, das coisas que ela viveu, é uma excelente contadora de histórias. Agora, o meu avô já foi mais tímido. E agora, eu noto assim que ele está escolhendo para quem ele vai distribuir as preciosidades que ele tem da vida, né? Quem tem escuta para ele. E ele vai lá em casa almoçar, eventualmente, no intervalo de um exame que ele está fazendo, e eu ouço coisas maravilhosas, eu descubro quem foram os padrinhos de casamento dos meus avós. Qual foi o contexto em que meu avô convidou minha avó para casar, né? Uhum. Pediu minha avó em casamento. E são essas histórias que andam me enriquecendo muito. Que bom ter essa oportunidade de ouvir. Sou um privilegiado. Se nós pensamos tanto numa comunicação de altíssima performance, eu não tenho dúvidas que ela começa com a nossa capacidade de ouvir com atenção, ouvir com amor, com interesse, com empatia, aquilo que a pessoa que está à nossa frente está pronta para nos dizer. Fica aqui o nosso convite, não é, Vinícius? Quando você tiver uma oportunidade, não perca a chance de dar atenção para uma pessoa idosa, seja ela conhecida ou desconhecida, e pergunte uma história que ela tem, alguma coisa que ela tem vontade de contar, para você ver o quanto que você vai se surpreender.